Diversas profissões vão literalmente morrer em 2025 e nos próximos anos. E aí, beleza? Luiz Damiani aqui, e nesse vídeo eu vou te falar as melhores e as piores profissões no digital para 2025 e para os próximos anos, beleza? Vamos lá? Bom, como você sabe, 2025 e os próximos anos, provavelmente a inteligência artificial vai mudar tudo. Muitas profissões vão morrer, muitas profissões não vão existir mais, e quem não se atualizar vai ficar para trás. Eu tenho aqui uma lista de algumas profissões no digital, tá? Vamos falar do digital, do marketing digital, de quem trabalha no digital. Provavelmente algumas delas vão acabar, algumas não. Alguns profissionais, principalmente dessas áreas que eu vou colocar aqui, vão precisar se atualizar. Então a gente vai fazer aqui uma lista. Essa lista aqui, ela não está em ordem, tá? A gente vai fazer um tier list aqui do que, na minha opinião, serão as melhores profissões e as piores profissões para 2025 e também para os próximos 10 anos. Vamos lá? Conferir se está gravando. Está gravando. A primeira aqui é a profissão de produtor. Pode ser produtor digital, produtor de cursos, de e-books, quem cria ferramenta, quem programa algum tipo de ferramenta, e também pode ser o produtor de produtos físicos, de encapsulados, etc. Eu vou colocar aqui como mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque tem muito produtor digital hoje que está baseando seus produtos em chat GPT, em inteligência artificial. E isso aí não está sendo bom para o mercado, entendeu? Isso aí está deixando os conteúdos rasos, sem nenhum tipo de filtro. Os conteúdos são apenas gerados por inteligência artificial. A pessoa vai lá, cria um e-book, ou até mesmo cria um vídeo, um curso. Então essa profissão hoje ela é mais ou menos. Por quê? Porque ainda tem gente que tem profissão, é especialista em alguma coisa e ele cria um curso baseado nos conhecimentos dele, entendeu? Ele não vai criar nada artificial, nada criado por ChatGPT, por exemplo. E a questão dos produtos físicos, principalmente os produtos de encapsulados, esse tipo de produtor também está com os dias contados. Se a pessoa não se atualizar, se as pessoas não começarem a criar produtos que realmente funcionam ou que ajudam as pessoas. Existe uma lenda aí que os produtos físicos, principalmente os encapsulados, são só farinha de trigo. Não é verdade. Existem os suplementos, existem algumas fórmulas que ajudam as pessoas. Mentira, hoje em dia não funciona mais na internet, tá? As pessoas não caem mais nisso. As pessoas não caem mais nessa conversa. Então os produtos têm que funcionar, tanto digitais quanto físicos. Agora a gente vai falar do afiliado. Eu sou afiliado profissional, então é uma profissão que também precisa de um pouco de cuidado, tá? Vou te explicar aqui. Então o afiliado a gente vai colocar aqui também no mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. O que acontece? Eu sou afiliado profissional há mais de 10 anos. Nesses 10 anos mudou muito. Aliás, muita coisa mudou. O afiliado hoje, ele precisa saber várias habilidades, ele tem que saber diversas habilidades. Não é só pegar um linkzinho e fazer spam por aí, espalhar por aí, que ele vai vender e vai ganhar dinheiro. Tem gente espalhando que é fácil você ser afiliado, ficar rico como afiliado. Não é, tá? Tem gente espalhando que só com alguns anúncios no Google você também vai ganhar muito dinheiro, ou com anúncios no Facebook, na Meta, né, no Instagram. E não é bem assim, tá? O afiliado hoje ele tem que ser muito profissional, ele tem que ter estrutura própria, ele tem que saber copywriting, tem que saber gravar vídeo, tem que saber criar site, criar página de vendas, criar landing page, ele tem que dominar as ferramentas de anúncios, tá? Dominar. E, se possível, ele tem que entender alguma coisa de conteúdo orgânico. Então, o afiliado hoje é uma profissão mais ou menos, ela poderia ser uma das tops, podia até colocar ela no topzera ali em cima. E o que acontece também é que o afiliado, ele é muito vulnerável. Ele é muito vulnerável, principalmente à decisão de produtores. Se o produtor resolver acabar com o produto, o afiliado faz todo um trabalho. Eu sou testemunha disso, tá? Eu passei por isso. Eu fazia muito conteúdo orgânico como afiliado. O produtor simplesmente ia lá e acabava com o produto ou cancelava a minha afiliação, ou mudava de plataforma. Essa é a maior malandragem que tem por aí. Às vezes o produtor está numa plataforma, não são todos, tá? Tem bastante gente honesta por aí, mas esses produtores, eles estavam numa plataforma, recrutavam milhares e milhares de afiliados, depois eles passavam o produto para outra plataforma. E muitos afiliados desavisados continuavam fazendo campanhas, vídeos, artigos em blog, jogando para esse produto. E esse produto, no final das contas, ele vai estar numa outra plataforma e o afiliado não vai ganhar R$1. Então, é uma profissão que inspira cuidados, tem que estudar, você tem que saber várias habilidades, entendeu? Inclusive habilidades que produtores têm. Você tem que saber criar conteúdo, tem que saber fazer anúncios, fazer tráfego pago e
tem que saber analisar métricas, tá bom? Então, afiliado a gente vai deixar aqui no mais ou menos, né, no marromeno, porque não é a profissão top, tá? Já foi um dia, não é mais. Copywriter e redator para web. Essa aqui, eu vou falar para você bem a verdade, vou ser bem sincero. Essa é uma profissão que está respirando por aparelhos, cara. Sério. O que acontece? Com as tecnologias agora, com as inteligências artificiais, está muito fácil criar conteúdo hoje em dia. Está muito fácil você chegar no ChatGPT, fazer um prompt lá, pedir um artigo, pedir um roteiro de vídeo, pedir até um roteiro de carrossel para Instagram. Você pode pedir qualquer tipo de conteúdo hoje para o ChatGPT, que ele vai te trazer um conteúdo bom. É claro que você vai precisar colocar, você vai precisar mudar esse conteúdo, tá? Não pode soltar ele do jeito que ele vem da ferramenta, mas ele ajuda muito, tá? Então, você pode fazer uma copy completa de um vídeo de vendas, de uma página de vendas, só com o que o ChatGPT cria para você. Você vai ter que colocar o seu dedo ali, vai ter que melhorar um pouco aquela copy, humanizar a copy, mas é uma profissão que está difícil. O pessoal vai ter que estudar mesmo, quem é copywriter profissional, quem é redator para web, tem que ficar esperto, tá? Sua profissão está respirando por aparelhos, infelizmente. Gestor de tráfego. Aqui tem uma polêmica. Eu vou colocar a profissão de gestor de tráfego aqui no Te Cuida, porque eu sou gestor de tráfego profissional, eu faço gestão de tráfego para empresas e eu sei bem o que esse pessoal está passando. Eu vou explicar o que está acontecendo. Alguns influenciadores estão dizendo que a profissão de gestor de tráfego hoje, ela já está se tornando um subemprego. Eu tenho que concordar com isso, tá? Existe um grande player desse mercado, da gestão de tráfego pago, que ele praticamente criou esse termo, o gestor de tráfego, essa profissão. Inclusive, eu sou aluno dele, tá? Mas antes, eu já fazia gestão de tráfego há mais de 7 anos. Então, o que acontece? Esse grande player, ele tem criado um exército, tá? Um exército de gestores de tráfego sem a menor experiência, tá? Eu sou testemunha disso, eu tenho visto isso. O que está acontecendo? Essas pessoas estão estudando, não estão aplicando e já estão atrás de clientes. Inclusive, eles estão conseguindo conquistar cliente. Só que essa pessoa ainda não tem a experiência suficiente para fazer uma gestão de tráfego profissional, para dar resultado para os seus clientes. Então, o que está acontecendo? Está queimando a profissão. Está se tornando um subemprego. Se você procurar hoje, nas plataformas de emprego hoje, você vai achar empresas, principalmente agências de marketing digital, eles estão oferecendo um salário mínimo para gestor de tráfego cuidar de 15 empresas. Então, realmente é uma profissão que está muito complicada, tá? Você tem que se colocar no mercado, você tem que valorizar o seu serviço. Se você é gestor de tráfego, quer ser gestor de tráfego, você vai precisar ter uma posição profissional, tem que valorizar o teu trabalho, você tem que buscar resultados. Eu até aconselho que você vá fazer gestão de tráfego para você mesmo, como afiliado, por exemplo, e você vai conseguir fazer testes com seu próprio dinheiro, entender a ferramenta. E tem uma outra coisa, o gestor de tráfego hoje, ele precisa ser estrategista, ele não pode só apertar botão. Se você é gestor de tráfego e só entende da ferramenta, você está perdido, meu caro, você está perdido. Você precisa ser copywriter, você precisa entender um pouco de landing page, de página de vendas, você precisa analisar métricas, você precisa conversar, saber conversar com pessoas, principalmente saber conversar com pessoas. Você vai passar por situações de conflito com seus clientes, você vai precisar saber gerenciar isso. Então você tem que ter toda uma gama de habilidades hoje para ser um gestor de tráfego de sucesso. Não pode cair nessa conversa de que eu comecei a estudar, já vou atrás de cliente e vou estudar com o dinheiro do cliente, tá? Isso é um absurdo, você não pode fazer isso, você tem que entrar como profissional. Só assim você vai conseguir ter sucesso como gestor de tráfego. A próxima profissão é o criador de conteúdo. Até coloquei uma imagem aqui do MrBeast e esse aqui vai para a topzera. Aqui não tem como escapar. Quem cria conteúdo hoje está no caminho para o futuro. Por quê? Mesmo que as inteligências artificiais estejam dominando criação de conteúdo, inclusive, se o criador de conteúdo for inteligente, se ele entender que se ele colocar a mão dele, se ele colocar a visão dele em qualquer tipo de conteúdo, ele vai fazer sucesso. É só assim que você cria comunidade,
É só assim que você consegue ganhar dinheiro como criador de conteúdo. Você sendo um ser humano natural, não usar a inteligência artificial para gerar o conteúdo, você pode até utilizar a inteligência artificial como ferramenta, mas hoje em dia é o que tem de melhor, criar conteúdo para a internet, principalmente o YouTube. A próxima profissão, social media. O social media eu estou em dúvida aqui se eu coloco se ele está respirando por aparelhos ou se vai ter que voltar duas casinhas. Eu vou colocar aqui respirando por aparelhos. É como está acontecendo com o gestor de tráfego. É a mesma visão. Se você achar que é só montar um carrossel, colocar umas imagenzinhas, um videozinho na rede social do seu cliente, você não vai ter sucesso como social media. A pessoa que trabalha com social media hoje, ela também tem que ser gestora. Ela tem que entender de quase todas as vertentes do marketing digital. Não é só saber operar a ferramenta, colocar um carrossel, colocar imagem, programar postagens. Isso aí não funciona mais, tá? Então, como eu falei do gestor de tráfego, você precisa se atualizar. É uma profissão que também está respirando por aparelhos, porque as ferramentas estão mais inteligentes e a própria pessoa, o próprio dono do negócio, ele já está conseguindo fazer esse trabalho quase que automaticamente. Então, se você é social media hoje, você tem que criar mais habilidades para você poder entregar mais para o seu cliente. É a mesma visão do gestor de tráfego. Web designer. Essa é uma profissão que já fez muito sucesso no passado. Eu estou aqui em dúvida se eu coloco ela no Te Cuida ou no Respirando por Aparelhos. Eu vou colocar no Te Cuida, eu vou explicar por quê. O web designer hoje é a mesma visão que eu tenho para gestor de tráfego e para social media. O que acontece? O web designer, ele precisa ter certas habilidades para criar sites. Não existe uma empresa hoje que queira ter uma presença no digital que não vá usar um site. Então, o web designer hoje é uma profissão também, está se tornando um subemprego, é uma profissão que as pessoas não conseguem cobrar o justo pelo seu trabalho, exatamente pelo fato de que muitas pessoas aprenderam a mexer um pouquinho com o site, a criar um sitezinho ali, e já se consideram web designer, não sabem codificar, só trabalham com WordPress, por exemplo. O web designer hoje, ele tem que saber codificar, ele tem que saber criar um site, deixar o site rápido e tem que continuar estudando, tá? Eu já fiz alguns trabalhos nesse sentido também, mas é muito trabalhoso e paga-se muito pouco. Então é uma profissão que te cuida, tem que se cuidar. Bom, agora eu vou falar do SEO, otimização para sites. O SEO, eu vou colocar aqui, volta duas casas. Eu sou profissional de SEO, eu já trabalho com SEO há pelo menos 15 ou 16 anos. É uma profissão que ficou também muito queimada, porque no passado existiam ferramentas de automação. Qualquer pessoa conseguia rodar essas ferramentas e tinha um certo sucesso otimizando sites e ranqueando sites. Isso aí mudou completamente a partir da pandemia. Eu mesmo passei por isso, eu tive vários problemas, eu tinha 32 sites. Depois da pandemia, teve uma atualização no Google, 90% dos meus sites caíram, literalmente morreram, e deu muito trabalho para recuperar tudo isso. Então, o profissional de SEO hoje tem que voltar duas casinhas, tá? Ele tem que ficar esperto, ele tem que se atualizar, ele tem que saber outras habilidades e ele tem que entender que hoje o Google se trata de pessoas e não é mais de algoritmo. O Google se trata de pessoas. Isso também serve para o YouTube. Beleza? Então, qual que é a conclusão aqui? Qualquer profissão, qualquer profissional que queira trabalhar no digital hoje, ele vai ter que se atualizar. Nós vamos entrar numa fase agora de praticamente lutar contra as IAs. Está muito difícil, qualquer uma dessas profissões que eu citei aqui, com exceção do criador de conteúdo, por isso que eu coloquei ele no topzera. O criador de conteúdo, ele pode até usar as inteligências artificiais como ferramenta para ajudar na criação de conteúdo, mas se ele colocar a visão dele, se ele colocar a opinião dele, se ele colocar a própria voz, por exemplo, se ele conversar com as pessoas, olho no olho, ser humano com ser humano, mesmo usando inteligência artificial para te ajudar no conteúdo, é a profissão do futuro. A profissão de criar conteúdo ela é tão forte que ela vai contribuir para todas as outras profissões que eu falei aqui. Deixa eu voltar na tela lá. Para você ter uma ideia, vamos de baixo para cima. SEO. Eu coloquei voltar duas casinhas, porque é uma profissão que literalmente morreu. Em raros casos, tá? Eu conheço alguns profissionais super competentes que trabalham para empresas, para grandes empresas, e que fazem o seu trabalho muito bem feito, tá? Eu sigo vários deles, eles fazem um trabalho muito bem feito de SEO, eles realmente conseguem resultado para seus clientes, tá? Mas de forma geral, quem está entrando na profissão, quem quer entrar na profissão agora em 2025,
vai ser muito difícil para essa pessoa ter sucesso. Então o que você tem que fazer agora? Se utiliza das ferramentas do momento. ChatGPT vai ser uma delas. Você vai criar o conteúdo, você vai fazer um prompt, por exemplo, de criação de conteúdo para um site e depois você vai otimizar isso com a sua expertise. As outras duas, social media, gestor de tráfego, a mesma coisa. Para você ter ideias de conteúdo, você pode muito bem usar a inteligência artificial e colocar a sua visão, colocar a sua cara naquilo, e aí você vai conseguir ter sucesso e não conflitar com a inteligência artificial. O web designer é uma questão de estudo. Tem pessoas que conseguem trabalhar como web designer sem saber codificar, inclusive. Tem pessoas de muito sucesso fazendo isso. Só que é necessário estudar. É uma das profissões aqui dessa lista que a pessoa tem que estudar muito. Então, se você realmente gosta de criar site, vai estudar, te cuida que você vai ter sucesso. Essas duas profissões aqui, que é o produtor digital e o afiliado, que estão aqui no mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. É possível ainda ganhar bastante dinheiro produzindo e trabalhando como afiliado. Você também precisa se utilizar das ferramentas que tem hoje. Tem ferramenta de criação de conteúdo, tem ferramenta de criação de imagem, tem ferramenta de criação de vídeo, mas você tem que colocar o seu toque pessoal, você tem que saber analisar métricas, você tem que saber fazer tráfego pago, você tem que saber criar conteúdo orgânico, tanto como produtor como como afiliado. Você tem que saber analisar produtos, o que você vai entregar para a sua audiência. É uma troca. Você vai ganhar dinheiro, só que a sua audiência tem que ganhar alguma coisa. Não é só jogar o link de afiliado de qualquer tipo de produto que não funciona e só ganhar dinheiro em cima das pessoas. As pessoas sabem disso porque depende do produto que você está oferecendo e depende do que esse produto vai fazer pela pessoa que vai comprar, entendeu? Então, mais ou menos. A profissão que hoje eu considero topzera, que é o criador de conteúdo, ela também é uma profissão bem trabalhosa, você tem que ter consistência, mas é o tipo de profissão que, independente da plataforma, não importa qual é a plataforma, tá? Não importa qual é a rede social, criar conteúdo ainda é uma profissão que gera muita audiência, é uma profissão que, se você viralizar um conteúdo, você vai ter muitos acessos, é uma profissão que você consegue passar a sua visão pessoal de qualquer tipo de assunto, e é uma profissão que dificilmente, tá? Dificilmente vai ser substituída por inteligência artificial. Você pode usar a inteligência artificial como ferramenta, mas a IA nunca vai ter a visão sua de ser humano. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, considera se inscrever aqui no canal. Então, independente da profissão que você for escolher para trabalhar em 2025 no digital, eu te desejo muito sucesso. Beleza? Fui!